Olá, boa tarde a você que nos acompanha ao vivo pelo portal CM7. Nesse momento nós estamos ao vivo direto aqui do Hotel Blue Tree Tower, localizado no bairro Adrianópolis, na Avenida Humberto Calderaro Filho. E dentro de poucos instantes vai estar iniciando a coletiva com o deputado Jair Bolsonaro. Ele já está aqui no local. Nós, da imprensa, estamos aqui no aguardo do deputado, que daqui a pouco vai estar falando ao vivo com você aqui pelo portal CM7. O deputado Jair Bolsonaro chegou na cidade de Manaus por volta das 11 horas da manhã, no aeroporto internacional Eduardo Gomes, onde você acompanhou aqui ao vivo pelo portal CM7 a recepção de várias pessoas que foram até o aeroporto para receber o então deputado e candidato à presidência no ano de 2018, Jair Bolsonaro. Agora ele vai conceder uma entrevista coletiva direto para a imprensa aqui no Hotel Blue Tree. Nesse momento o deputado vai chegando para a coletiva. Você acompanha ao vivo aqui pelo portal CM7. É muita pressão, Pode. Boa tarde. Ricardo, Jornal Portal de hoje. Visita calorosa aqui na capital amazonense, Manaus. A região amazônica sempre vem visitada em preservar a Amazônia, mas a soberania acima de tudo. não há a menor dúvida. Eu conheço aqui desde meu tempo que eu estava nativo no Exército Brasileiro. Depois em algumas viagens com o Exército Brasileiro, visitando o projeto Calha Norte. Agora fui convidado pelo Platini e também grupos de direita aqui de Manaus. É a segunda vez que venho para cá. Você tem razão, é um equívoco quando se fala em Amazônia no mundo, né? O mundo, eu acho que é o interesse outro, né? E no Brasil é um equívoco. A Amazônia é a solução para o mundo e não pode continuar problema para nós. Deputado, boa tarde. Levando para uma pergunta de segurança pública, levando em consideração esse último massacre que tivemos aqui na capital e as constantes mortes por conta da briga entre facções de tráfico de drogas aqui na capital, como é que o senhor, como pré-candidato, visualiza um esquema de segurança aqui para o Amazonas? Tocante à briga de facções, deixamos que eles fiquem à vontade. Quanto mais se matar, melhor. Agora, quando entram inocentes, a história é outra. Hoje você não tem paz nem dentro da tua casa. Eu não durmo na minha casa sem ter uma pistola ao alcance nas minhas mãos. Eu tenho esse direito, porque eu sou o capitão do Exército, mas a minha vida não é diferente da de vocês. Então eu defendo, como primeira medida para efetivamente combatermos a violência no Brasil, é a posse de arma de fogo por parte do cidadão de bem. E para o proprietário rural, um fuzil. É minha proposta. E daí, quando você fala em agente de segurança, em especial policial civil e militar, você tem que ter o excludente de licitude, ou seja, em operação, ao você encontrar reação ou ser agredido, você atirar e responder, mas nunca ser preso por causa disso. Por favor, contra o desarmamento. Eu acho que dispensaria, né, até a resposta, né? E não apenas porque eu sou um capitão de artilharia. Vida nós só temos uma. Então eu sou contra o Estatuto do Desarmamento. Todo e qualquer cidadão de bem, porventura queira ter uma arma de fogo em casa, logicamente eu seguirei o definido no referendo 2005. Passa a ser um direito do cidadão. Arma de fogo, defesa do cidadão. Com relação à escola que o senhor vai visitar hoje, o senhor já deve conhecer um projeto pedagógico. Qual é a influência desse projeto pedagógico e sua proposta para a educação?
Olha, onde não há hierarquia e disciplina, nunca haverá ordem e progresso. Antes do convite até dessa escola, no qual estou muito honrado, eu visitei uns 4 anos atrás e estive aqui. Depois de um programa do CQC que menosprezou o ensino ministrado em grande parte pelos policiais militares. Tendo em vista isso, fui convidado. Não apenas no estado do Amazonas, mas em Goiás, as escolas administradas pelas polícias militares estão sendo um exemplo para o Brasil. Esse modelo nós pretendemos incentivar nos demais estados. Para um político, é inacreditável o que vem acontecendo comigo pelo Brasil. Já fui mais de 20 entre capitais e grandes cidades. A recepção tem sido semelhante. Confesso que a de hoje extrapolou aquilo que eu poderia imaginar. É sinal que nós estamos no caminho certo. Deputado. Excelente do quarto poder. Eu queria lhe perguntar como é que o senhor vai fazer para andar em Manaus ao lado de políticos. O senhor sempre teve muito cuidado em não andar perto de políticos com problema de corrupção, com problema de escândalo. Como é que o senhor vai fazer aqui em Manaus para andar com esses políticos? Olha, eu não conheço a vida particular dos políticos do estado do Amazonas. A quem cabe fazer a depuração por ocasião das eleições são vocês. Eu não posso andar com A, B ou C ao meu lado e exigir deles uma certidão de antecedentes criminais ou nada consta junto a delegacias. Assim sendo, a depuração cabe a vocês, caso isso esteja acontecendo comigo. Deputado Rafael, do portal CM7, a gente sabe que no ano de 2014 o senhor foi o deputado mais votado no estado do Rio de Janeiro, com mais de 460 mil votos. O senhor acha que essa repercussão que o senhor está tendo em todo o Brasil pode refletir também, como de repente, como candidato a presidente mais votado da história? Olha só, eu não estou em campanha por aqui. A minha votação realmente foi inacreditável no Rio de Janeiro, até perto do que eu gastei, devolvendo inclusive para o meu partido um dinheiro que veio dele, que era da JBS Friboi. Usei muitas mídias sociais e aquilo que eu fiz ao longo dos meus 6 mandatos anteriores. Acredito que aos poucos vou adquirir a confiança do padrão, bem como eles acreditam naquilo que eu falo, naquilo que é possível fazer pelo Brasil. Eu tenho um filho de 11 anos e o que eu percebo é o carisma que essas crianças têm sobre o senhor. E a pergunta que eu trago foi a que ele pediu para eu fazer para o senhor. O regime militar, se acaso o senhor fosse eleito presidente da República, iria voltar? Olha, aqui nós temos que voltar aos valores daquela época, onde uma professora era de aula, onde não existia essa questão chamada ideologia de gênero, onde não havia doutrinação em sala de aula, onde você tinha plena liberdade no Brasil, você tinha direito de ir em segurança. Você poderia comprar na Mesbla, apenas com a sua carteira de identidade, uma arma de fogo, onde o Brasil abriu comércio com o mundo todo. Hoje em dia o comércio nosso é voltado pelo viés ideológico. Então o que nós precisamos, e o povo pede, são dos valores daquela época. Em parte a população vê isso em mim. Aquela massificação da esquerda, como se fosse um período tenebroso, a população, através de informações, junto à parte da mídia, junto às mídias sociais, tomou conhecimento de uma grande mentira. Vivíamos em paz naquele momento. E o povo foi às ruas, não para pedir o fim do regime, foi para pedir diretas já. E diretas já, em nenhum momento pediram saúde, educação e segurança, porque isso eles tinham de sobra. Os valores, acima de tudo, é isso que o Brasil precisa. Bem, você falou alternativa. Vocês estão aqui no solo mais rico do mundo, não apenas tocante à biodiversidade, bem como as riquezas minerais. Em parte, vocês estão impossibilitados de usufruir disso aqui, tendo em vista uma política equivocada ambiental e bem como um estímulo na indústria das demarcações de terras indígenas. O estímulo vem daí. A Zona Franca de Manaus não vai bem porque o grande polo consumidor, a exemplo de todo o Brasil, região sudeste, sofre com desemprego, com a baixa remuneração e, assim sendo, falta de consumo. Aumentando o consumo lá, melhorando a economia, a Zona Franca de Manaus recupera o seu poder. Se bem que
Temos que rever a questão do loteamento político da SUFRAMA. Bem, meus parabéns. Geralmente você conhece a tua esposa, se você for casado, conheceu onde? No local de trabalho, na igreja ou numa rotina. A minha esposa, ela tinha vindo trabalhar em 2 gabinetes. Esposa não, a senhora, a senhorita, foi trabalhar no meu gabinete. Quando foi no gabinete, tivemos um relacionamento e casei há 10 anos. Após o casamento, consultei a Câmara se poderia ter ou não. A Câmara falou que sim. Por quê? Porque ela já estava empregada até meu casamento, mas mesmo assim eu resolvi demiti-la. O jornal Estado de São Paulo e o Globo quiseram falar comigo sobre isso. Falei, falo com vocês, desde que vocês compareçam no meu gabinete, eu grave a entrevista. Não aceitaram. Resolveram simplesmente acusar de ter empregado a minha esposa. Nunca empreguei parente nenhum meu, apenas a conheci na Câmara e quando casei, simplesmente foi demitido. Você tem que perguntar para o eleitor amazonense com toda certeza, né? O Lula, eu sempre falei que eu gostaria de vê-lo julgado. E, se Deus quiser, agora no final de janeiro teremos esse julgamento. E caberá então ao TRF4 decidir o seu futuro. O povo brasileiro, em grande parte, foi enganado pelo PT. Tá? E não quero culpar aqui do que aconteceu com o governo Lula e quem votou nele. O Lula tinha uma excelente proposta por ocasião das eleições de 2002. Infelizmente, era apenas discurso. Voltando ao assunto dos alunos do Colégio da Polícia Militar, quando o senhor aceitou esse convite, causou muita polêmica, porque a OAB disse que isso iria favorecer o senhor como pré-candidato. O que o senhor diz desse posicionamento da OAB? Olha, a OAB deveria defender a escola quando ela foi atacada pelo programa CQC. Não fizeram nada. Eu vim aqui, foi em dezembro, foi no mês de dezembro, estava em férias, a garotada foi por livre e espontânea vontade me recepcionar na escola, os pais também, e fiz um programa na minha mídia independente sobre o que era aquela escola. E era, segundo me relataram lá, uma das piores escolas aqui do estado. E hoje é uma das melhores, exatamente por causa disso. E ao receber o convite, me senti muito honrado. Da minha parte, não houve qualquer doutrinação, qualquer pedido para eu ser convidado. Foi algo espontâneo por parte dos alunos. Por isso, a minha missão hoje em Manaus, a agenda mais importante é exatamente essa nessa escola. Que eu quero, ao fazer matéria novamente sobre aquela escola, é mostrar para o Brasil que a solução nossa está na educação, e educação de qualidade administrada, no caso, pela Polícia Militar. Qual o perfil do seu vice? Você foi procurado para compor? Tem muita gente procurando, né? Fica bonito, começa a aparecer muitas pretendentes. O perfil do vice é uma pessoa competente, seja honesta, tenha um coração verde e amarelo e seja patriota. E mais ainda, tenha Deus no coração. Bem, soltar pombinha eu acho que não deu certo, né? Lencinho branco lá nos apartamentos de Copacabana também não. Política de desencarceramento não. Audiência de custódia não. Direitos humanos para esse tipo de gente não. Então nós temos que desfazer tudo isso aí. Esse pessoal só entende uma linguagem. O ser humano só respeita o que ele teme. Você tem que botar inteligência, energia e, se for o caso, mais violência ainda, além de aprovarmos o excludente de licitude para o policial em operação. A BR-319 tem sido um grande problema aqui para integrar a Amazônia ao resto do Brasil. No caso do senhor sendo eleito, qual é o seu posicionamento em relação à BR-319, asfaltamento dela? Olha só, nós temos um batalhão de engenharia de construção em Porto Velho. No meu entender, deslocá-lo para uma região intermediária. E esse batalhão, então, gastando muito menos e fazendo um trabalho muito melhor, poderá fazer a manutenção dessa rodovia, que é de extrema importância aqui para Manaus. Deputado, sobre a didática militar implantada nas escolas, de que forma o senhor acredita que isso seja melhor do que a ideologia de gênero? Entendi. De que forma o
Olha, a escola é um lugar para você aprender física, química, matemática, biologia, geometria descritiva, história, por aí. Não é lugar para você aprender a fazer sexo a partir de 6 anos de idade. Eu duvido que um só pai presente aqui queira que o seu filho assista os filmes que assistia, feitos pelos... onde tem meninos se acariciando e meninas se beijando. Eu tenho, inclusive, consegui um vídeo que foi feito, né, pelo senhor André Lázaro, secretário de alfabetização do MEC, em 2010, onde ele diz claramente na Comissão de Direitos Humanos que, abre aspas, passamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para fazermos o filme Beijo Lésbico para combater a homofobia. Não, isso daí você está ensinando é pedofilia. Não tem nada a ver com homossexualismo, com homossexualidade, com a questão de quem não é. É o sexo na escola com a idade que o pai admite. Um pai prefere encontrar um filho em casa com o braço quebrado por ter jogado futebol do que brincando de boneca por influência da escola. Sexo quem ensina é o papai e a mamãe. E ponto final. Chamam de reprodutor de frases feitas e que isso não teria noção nenhuma do que fazer caso você dentro de um cargo como presidência da República. Só pode falar sobre isso. Olha, esse pessoal que sabe de tudo, está todo mundo envolvido na Lava Jato. Eu acho que não precisa responder mais nada. Eu tenho 17 anos de Exército Brasileiro, 2 de vereador e 27 de deputado federal. Me acusar de neófito é de brincadeira, é chamar quem está ao meu lado de neófito também. Nós temos uma proposta. Eu sou independente. Todos os demais pré-candidatos são muito iguais, em tudo, inclusive no tocante à ideologia de gênero. Há pouco tempo, o governador de São Paulo abriu os banheiros de escola para meninos ou meninas. Banheiro unissex. Qual pai quer que a tua filha vá na escola com 12 anos de idade e encontre um marmanjo de 15 lá dentro fazendo pipi? Não quer. Então, escola é lugar de você ser instruído e não aprender essas besteiras que a ideologia de gênero quer impor aqui no Brasil. Deputado, como o senhor define a política no Brasil hoje? Toma lá da cá. Aquilo que o general Mourão falou. Ele falou nada a mais, com todo respeito, a tua sobrinha de 12 anos sabe. Tá? Essa política toma lá da cá não pode continuar. Uma colega tua, jornalista, perguntou há pouco tempo: como você vai chegar ao disputar umas eleições, né? Pensa em ganhar sem mentir. Eu falei, então não vou chegar. E ponto final. Siga o versículo bíblico, João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação. Está faltando políticos honestos, patriotas e que tenham Deus no coração. Só isso. Deputado, como é que o senhor recebe o apoio das Forças Armadas, das polícias militares de todos os estados brasileiros, essa confiança que existe dos militares no senhor? Olha, não há apoio das Forças Armadas para ninguém. O partido das Forças Armadas chama-se Brasil. Agora, generais, coronéis, capitães, sargentos, cabos, soldados têm o direito de votar em quem bem entender. O mesmo digo no tocante às polícias militares. Nós não podemos nos politizar as instituições. O militar, quer seja das Forças Armadas ou auxiliares, tem que participar de política sim. Afinal de contas, a vida deles passa pela Câmara, pelo Senado e Assembleias Legislativas. Sobre a demarcação de terras indígenas, o senhor falou que é um auxílio para a Amazônia. O senhor pretende rever mesmo as terras já demarcadas? Olha só, você tem, por exemplo, a reserva Yanomami, 2 vezes o tamanho do Rio de Janeiro para 9 mil índios. Dá para desconfiar disso. Não tem terra indígena demarcada em subsolo sem valores incalculáveis. Você tem que trazer o índio para participar de possíveis explorações no tocante a essas áreas. Assim que tem que ser feito. Como é que nós podemos? Admitimos um índio presidente na Bolívia e o seu companheiro aqui no Brasil, que não é diferente, querer obrigá-lo a viver dentro de uma terra indígena de forma confinada. Algo está errado. O interesse externo é muito grande. Devemos abrir os olhos, porque brevemente essas grandes áreas indígenas poderão ser novos países dentro do Brasil.
Amazônia aqui, ela recolheu 56 bilhões. Nesse mesmo período recebeu bilhões. Na sua gestão, caso foi eleito, pode aumentar essa receita do Estado do Amazonas? Eu tenho conversado com um economista, né, que houve aproximação entre nós, conhecido como Paulo Guedes. Essas políticas estão a cargo dele. E a ideia dele, menos Brasília e mais Brasil. Por exemplo, você fala em Ministério das Cidades, você tem que extingui-lo, manda o dinheiro diretamente para as prefeituras. A questão de impostos, há uma briga fiscal, basicamente, entre o grande centro consumidor São Paulo e aqui. Falei com ele também. Ele vai responder com mais profundidade, porque ele é que entende do assunto, uma maneira de botar um fim a essa guerra fiscal. E, obviamente, quanto menos a política de distribuição de renda que nós temos é a diminuição da carga tributária. Deputado, nós temos vivido aqui em Manaus, não só aqui no Amazonas, mas como em todo o Brasil, uma crise na saúde do Estado. Esses tempos agora, a Polícia Federal, mais um excelente trabalho, prendeu algumas pessoas que estavam envolvidas na Operação Maus Caminhos. Caso o senhor, o ex-presidente do Brasil, qual é a sua proposta para a saúde no Brasil? Proposta para a saúde. Eu teria uma hora para falar contigo. Vou falar primeiro de gestão clínica. Por exemplo, uma criança que nasceu precocemente, 6, 7 meses, tem um gasto altíssimo no UTI neonatal. E por que nós temos muito prematuro no Brasil? A primeira questão, segundo dizem os médicos, é uma questão de cárie. Então, quando se for fazer o pré-natal, a ideia é de imediato você já manda para um dentista, ok? E você economizaria muito no tocante a isso. Quando se fala, por exemplo, em AVC, uma pessoa acometida de AVC tem uma grande chance de morrer, mas leva em média 40 dias. E nós temos que dar toda a devida atenção a essa pessoa. O custo do UTI é altíssimo. A ideia é, junto aquelas pessoas que fazem o atendimento básico de saúde, também tirar a pressão dessas pessoas e detectar o quê? A hipertensão. Como seria feito com que tipo de profissional? Profissional formado em educação física. Isso daí, a gestão clínica, você economiza em muito gasto na ponta. Agora você tem razão, a corrupção corre solta no Brasil, praticamente em todos os ministérios, em especial o Ministério da Saúde. O que eu pretendo fazer? Caso eu chegue lá, caso o meu partido me dê a legenda, é você botar um gestor na saúde, preocupado com isso, e não preocupado a atender grupos políticos que porventura venham querer lotear esse ministério. Desculpa, colegas, a gente vai ter que encerrar, porque o senhor vai responder? Qual o próximo compromisso? Palestra, não, a gente atrasa um pouquinho a palestra. Vale a pena aqui se vocês concordarem, lógico. Com certeza. Todo novo presidente, caso o senhor seja eleito, o senhor será um novo Temer ou um novo Trump? Olha, Temer jamais. Tá um presidente aqui que tem que entregar a honra, se é que ele tem, ao parlamento para continuar sentado na cadeira presidencial. Quanto ao Trump, ele nada mais está fazendo daquilo que prometeu durante a campanha. A economia americana está indo muito bem, obrigado. Inclusive, ele diminuiu a carga tributária em aproximadamente $1,5 trilhão de dólares. E ele fala, América forte. Ele quer a América forte deles. Eu quero o Brasil forte nosso aqui. Pretendo me aproximar, como já estive nos Estados Unidos. Não conversei com o governo Trump, mas com gente próxima a ele, bem como o mercado financeiro, buscando maneira de que o Brasil passe a ter o teu maior cliente econômico no tocante ao comércio ou os Estados Unidos, sem querer dispensar qualquer outro país. Você revisaria o acordo de Paris, falando do Trump? Olha, eu teria que falar contigo umas 2 horas. Parabéns ao Trump. Se fosse ruim para eles, não teriam denunciado o acordo. O acordo de Paris, é até bom vocês jornalistas me ajudarem, e o que eu cheguei até o limite. Foi discutido, segundo informações que eu estive, eu não sei qual a profundidade, o AAA. O que é o AAA? Andes, Amazônias, Atlântico. Um grande corredor ecológico equivalente a 136 milhões de hectares. Essa área estaria sob domínio do mundo e não mais nossa. Ou seja, nós estamos caminhando cada vez mais com passos largos para perdermos a soberania sobre a nossa Amazônia. O senhor, como cristão, qual é a mensagem que o senhor passa para o cristão amazônico? Olha, eu sou cristão,
acredito em Deus, ok? Acho que sem Deus, eu, por exemplo, não chego a lugar nenhum. Vamos acreditar e vamos participar da política. O Tiririca fez um brilhante discurso, né? Único. E logo depois aconteceu da tribuna, uma pessoa perguntou para ele: Bolsonaro ou Lula no segundo turno? Ele falou que ia trabalhar pelo Lula. Se ele fala nenhum dos dois, detesta os dois, até vamos respeitar a opinião dele. Mas a partir do momento que ele fala que Lula, é sinal que o Tiririca não está muito bem informado do que acontece na política brasileira. Há 30 anos. A BR-319 está abandonada há 30 anos. Eu falei agora há pouco. Eu gostaria de saber se o senhor pode assinar um termo de compromisso sendo candidato a presidente. Olha só, se eu assinar, eu estou em curso em crime eleitoral. É verdade. Ok? Então eu não vou assinar. Eu, como brasileiro, gostaria que essa BR funcionasse. Até tenho conversado com os colegas das Forças Armadas. O partido do militar é o Brasil, não é o de nenhum de nós aqui. E eles querem muito colaborar. Nós, militares das Forças Armadas, como eu tenho do meu lado aqui, o coronel do Exército, lamentamos que o Fernando Henrique Cardoso, por ocasião do seu segundo mandato, criou o Ministério da Defesa para afastar os militares da mesa ministerial. Um crime que a FHC fez naquele momento. Nós não podemos prescindir do apoio, do trabalho, da expertise e da honestidade dos militares das Forças Armadas para ajudar no crescimento do nosso Brasil. Olha só, eu vou te falar aqui algo que todos vocês sabem. Em 2011 nós tínhamos 7 bilhões de habitantes no mundo. Em 2025 teremos 8 bilhões. A questão desse crescimento populacional explosivo leva a quê? A desmatamento, porque você não vai plantar soja no terraço do teu prédio e nem criar gado no quintal. Então nós temos que ter uma política de planejamento familiar. Aí você começa a diminuir a pressão sobre essas questões que levam, sim, no meu entender, ao aquecimento global, que poderia ser o fim até da espécie humana. Deputado, sobre segurança pública, sou presidente do Sindicato dos Delegados do Estado do Amazonas, muito simpáticos aos seus ideais, e pergunto o seguinte: nós vemos a cada dia o aumento da criminalidade, não só no Amazonas, como em todo o Brasil. Qual seria a saída na segurança pública? Talvez a unificação da Polícia Civil e a Polícia Militar, a gente fazer uma polícia estadual, fazer uma polícia única, seria um avanço para combater a criminalidade? Qual a sua opinião? Olha, eu quero mexer no que está dando errado, do que está dando certo, não pretendo mexer. A gente tem que comprar produtividade. Se o crime está sendo investigado e elucidado, você não tem que mexer naquela área, você não tem que partir para união, para fusões, nem nada disso. Eu acho que acontece no Brasil, o senhor tem muito mais experiência do que eu, que o senhor é da área, é que o criminoso não encontra resistência em lugar nenhum. O povo desarmado, e muitas vezes quando é preso, rapidamente, via audiência de custódia, é posto em liberdade. Talvez eu tenha tomado conhecimento há poucos dias. Um marginal de 19 anos e uma marginal de 18 foi pego no aeroporto, indo para fora do Brasil com 19 quilos de cocaína. No dia seguinte foi posto em liberdade via audiência de custódia. E isso é que tem que ser mudado. Se você der meios para o policial investigar, fazer o teu trabalho, acredito que nós podemos pacificar essa questão da segurança no Brasil. Como que o senhor agia, trabalhava esses anos todos em que o Rio de Janeiro veio nessa sequência de corrupção e hoje o Estado afundado com 3 governadores presos? Obrigado. Onde estava Jair Bolsonaro? Se eu estivesse no governo do PMDB, estaria agora no presídio de Bangu. Tá bom ou não? Então como é que eu vou me integrar a um governo onde a corrupção é a palavra de ordem? Eu só me misturo, procuro me juntar a pessoas de bem. É isso que eu faço na minha vida. Trabalhei muito para evitar que maus projetos fossem à frente dentro da Câmara dos Deputados. É esse o trabalho que eu faço. Agora, querer alguns culpar um dos 46 deputados federais como responsável pelo descalabro no Rio de Janeiro, a uma distância muito grande. Sei que você não falou isso, ok? Mas seria um descalabro muito grande. Qual é essa atividade, nesse apoio dele que o senhor aqui no
Quando eu vim da última vez aqui, eu tive o apoio do Platini. Eu não sei sobre a atividade dele aqui no estado do Amazonas. Quem tem que julgar é o eleitor, assim como você julgar, como fui julgado várias vezes que eu submeti aqui às eleições. É isso que tem que ser feito, tá? Todos nós temos nossos problemas, nossos defeitos. Eu não posso, ao visitar qualquer estado, se eu não souber algo que me passe desabonador sobre uma pessoa, simplesmente vetá-la. Se tem qualquer pergunta ao Platini, faça a ele. Qualquer dúvida sobre o seu caráter, sua honestidade, o seu trabalho, ele está aqui do lado, no meu entender, pode usar o microfone e responder para vocês. A pergunta, agora eu faço. As famílias hoje esperam do Senhor algo bem diferente do que está acontecendo. A instabilidade, a segurança dentro da família é muito grande. E eu tenho um filho de 10 anos. Ele disse que se ele pudesse votar, votaria no Senhor. Eles são os votos futuros. O que o Senhor passaria para o meu filho, para o filho de muita gente que vai meu filho agora? Eu já encontrei garoto de 9 anos de idade que discute política conosco. Isso é muito bem-vindo, no meu entender. Eles saíram das garras do PSOL, do PCdoB e do PT, que sempre pregaram a perfeição hipotética e a igualdade. Essa igualdade é na miséria, como existe em Cuba e na Coreia do Norte. Hoje em dia, a garotada, via as mídias sociais, rapidamente eles fazem uma viagem para a Coreia do Norte, para o mundo todo. E acabam sabendo que o socialismo não deu certo em lugar nenhum no mundo. E encontro dentro da Câmara dos Deputados, talvez um dos poucos parlamentares que falam de peito aberto, que é de direita, e aponta os problemas da esquerda com fundamento, e não com demagogia ou populismo. Então a garotada partiu para esse lado. E a senhora falou de família. A família em primeiro lugar. A família é a célula da sociedade. A família sendo saudável, a sociedade será saudável. Por isso, a esquerda quer a todo custo destruir os valores familiares. Precisa de uma pessoa honesta, patriota, que tem humildade e Deus no coração. Hoje as pesquisas paulistanas apontam o João Dória de ruim a péssimo 40%. Então é sinal que o Brasil precisa de um político. Os gestores são os ministros. Como é que eu vou fazer gestão com a Europa? Eu tenho que fazer política com a Europa. Eu acho que a gente respondeu. Se não respondi, pode ir para a réplica aí. O deputado Platini hoje resolveu algumas publicações nas redes sociais, tem sido hostilizado quando aparece ao lado do deputado federal. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Acho que a gente vem da política já, não começamos o mandato de semana, temos 3 anos de política e dentro disso ninguém é unanimidade. Jair não é unanimidade, eu não sou unanimidade e ninguém nunca vai ser unanimidade em lugar nenhum. A unanimidade muitas vezes, inclusive, é cega. Aprendemos a lidar com movimentos favoráveis, como também aprendemos a lidar com movimentos contrários. Acredito que a população, nós vivemos numa democracia e o berço da democracia é isso, cada um transmitir a sua opinião e usar um jargão que o próprio deputado Jair Bolsonaro, que é um líder político, sempre cita. Não tenho nenhum processo de corrupção hoje tramitando, tenho uma vida pública que nada me desabona e isso me deixa tranquilo para traçar o caminho. Assinei a CPI na saúde há semanas atrás, comprometido com o combate à corrupção também e sigo nessa linha. O Platini não responde por mim e eu também não respondo pelo Platini, tá ok, pessoal? Sobre a Zona Franca de Manaus, o Amazonas, para manter aqui a Amazônia, e sobre a segurança dos americanos, a Força Armada Americana estava aqui na Amazônia, e não sabe se isso. Até a questão da imigração dos estrangeiros que entram no Brasil e manter, entendeu? Mas a questão é mais para manter, porque os paulistas têm a maior indústria do Brasil. Os paulistanos. Olha, para manter a Zona Franca de Manaus. Eu tenho uma resposta para você. Por favor, a mídia, porventura, não goste de mim.
eu estou à disposição para conversar sobre isso. Você falou em americana no Brasil. A China não está comprando no Brasil. A China está comprando o Brasil. Devemos nos preocupar com isso. Inclusive terras agricultáveis. Nós não podemos abrir mão da nossa segurança alimentar a outro país, seja ele qual for. Se eu sou o dono da despensa, da cozinha, da casa de vocês, eu é que vou decidir o que você vai comer amanhã e não você. A partir do momento que um país outro qualquer, como está sendo a China no caso agora, está comprando o Brasil, nós mais cedo ou mais tarde passaremos a ser inquilino dos chineses dentro do nosso Brasil. E quando se vende estatais nossas para chineses, você não está privatizando, você está estatizando junto ao capital chinês. Abram os olhos tocante a isso. Se eu tiver que fazer uma opção, for obrigado a fazer uma opção, China e Estados Unidos, eu faço Estados Unidos. Meus queridos, realmente agora nós vamos ter que encerrar, tá? Nós vamos para a palestra agora. Obrigada pela atenção, espero que tenha atendido a outra para todos. Essa foi a coletiva com o deputado Jair Bolsonaro, você acompanhou ao vivo. Nós agradecemos a sua audiência e terminamos por aqui. Você já sabe, aqui no portal CM7, Manaus e o mundo cabem aqui. Boa tarde, obrigado.